Olá! Hoje eu vou falar sobre as pesquisas qualitativas. Essa aula foi assistida hoje, faz parte da disciplina Ciência e Pesquisa. O que são as pesquisas qualitativas? As pesquisas qualitativas, diferente das pesquisas quantitativas que buscam por dados e se utilizam de ferramentas matemáticas e estatística para a coleta desses dados, as qualitativas são pesquisas que a gente vai buscar pela razão de determinado assunto, o porquê daquilo está acontecendo. A gente vai procurar pela compreensão do mundo, interpretar fatos. Essas interpretações, elas podem ser feitas de várias maneiras. Eu vou citar logo quais os tipos de pesquisas qualitativas que a gente tem. Um adendo que eu gostaria de fazer é que as pesquisas qualitativas, elas não são mais importantes e nem menos importante do que as quantitativas. Cada um tem a sua maneira de buscar por dados, por fatos e pela razão. Ambas podem ser trabalhadas juntas e se complementam, né? Como eu vou citar o exemplo também mais para frente. O primeiro tipo de pesquisa qualitativa que a gente tem, que nós temos, são as pesquisas exploratórias. A pesquisa exploratória, ela tem como objetivo a familiarização ou a aproximação com o objeto de estudo. Você vai se aproximar de determinado fato para estudar ele, buscando cada vez mais entendimento e conhecimento dele para poder explanar os dados que você vai conseguir levantar. Ela se aproxima do objeto de estudo e torna possível a formação de hipóteses, ideias para contribuir. Então, assim, quando a gente se aproxima de determinado assunto ou nosso objeto de pesquisa, automaticamente nós vamos ganhando mais entendimento, mais conhecimento daquilo, a gente vai se familiarizando com o fato. O que isso traz? Para que isso colabora com a gente? Colabora na formação de hipóteses e ajuda nós a ter novos insights e novas ideias para trabalhar na nossa pesquisa qualitativa. A pesquisa descritiva é o segundo exemplo de pesquisa qualitativa, faz parte da pesquisa qualitativa, que é quando a gente vai descrever informações sobre o determinado grupo que tu vai pesquisar. Estuda as características do grupo. Por exemplo, numa coleta de dados padronizado, a gente usa um questionário e também analisa de forma subjetiva os dados, né? Então, a pesquisa qualitativa, de forma muito geral, abre aspas, ela é subjetiva, ela vai estudar de forma mais aprofundada um determinado assunto. Ela não vai levantar dados, né? Dados estatísticos, ela é mais subjetiva. Fecha aspas. As pesquisas explicativas são o terceiro tipo de pesquisa qualitativa que nós temos, que é quando a gente utiliza a relação de causa e efeito entre as diferentes variáveis, né? Para poder explicar o que aconteceu ali. Aqui nós temos o exemplo do que eu disse anteriormente, que as pesquisas qualitativas e quantitativas elas podem ser trabalhadas juntas. A pesquisa explicativa, quando tu procura por explicar a relação entre os fatos, pode ser trabalhada juntamente com a pesquisa experimental, a pesquisa experimental foi tratada na aula anterior, né? Ela faz parte da pesquisa quantitativa. A pesquisa experimental, só para relembrar, é quando a gente altera, né? A gente forja, mas não é forjar no sentido de malicioso dos fatos. A gente modifica os resultados para ver o que aquelas mudanças trariam. E juntamente com isso, então, a gente vai poder utilizar da pesquisa explicativa
para explicar o porquê daquelas mudanças. Por isso que o interessante é que os dois tipos de pesquisa podem ser trabalhados juntos, né? Porque uma complementa a outra. Daí nós temos aqui como coletar os dados em pesquisas qualitativas, perdão. Podemos levantar os dados com questionários, né? O interessante é que sejam questionários não tão longos assim para não tornar maçante a pesquisa. Através de entrevistas. Nas entrevistas, nós temos 3 tipos. A aberta, que é quando tem um tema e acontece uma conversa livremente entre o entrevistador e o entrevistado. A estruturada, quando a gente tem uma pergunta que é feita e tem todo um roteiro para seguir. E a semi-estruturada, que é quando também a gente tem uma pergunta, mas a gente vai caminhando a entrevista como ela for indo, né? Como ela for seguindo de forma variável. Podemos também coletar os dados com observações, né? A gente para e vai observar um determinado grupo, por exemplo, vou observar o grupo de alunos da educação infantil. E também podemos levantar os dados através do diário de campo, tomando notas, anotando, fazendo pequenas reflexões, tudo no diário de campo. Sobre as pesquisas qualitativas, eu acredito que seja isso, que esteja bem claro. São 3 tipos, né, de pesquisas qualitativas: a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. Muito obrigada!